primeira reação é logo: graças, não é nada isso, não está nada assim. E não, isto não é de mudar, isto não é de nada, porque não? Depois passado talvez um dia assim. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo Carlos Nobre Neves, a.k.a. Pac-Man, a.k.a. Carlão. Nascido em Angola, veio para Portugal no mesmo ano em que nasceu. Super pontual, confere. Joga ténis uma vez por semana. Sim. Tentas? Confere, tento Okay. Pelo menos, sim. Detesta sushi e marisco. Sais barato. Exato, muito baratinho, muito em conta. E adora bacalhau e bolo de bolacha. Sim. Estás a estranhar como é que eu sei isto tudo. Exato. Não sabe fazer nada de bricolagem em casa, nem mudar uma lâmpada. Não, que exagero. Não. Uma lâmpada, fogo, não. Há mínimos. Mas há a mínimos. maneira como esta frase está dita já entrega quem é que deu a informação. Vou criar problemas lá em casa. Muito distraído, sempre à procura das chaves, do telemóvel, da carteira. É verdade. Nunca sabes onde é que pões. É verdade. Tenho um assim lá em casa. Supersticioso em relação ao Benfica. Que superstições? Que superstição. Aquelas que toda a gente tem. Eu achei muito bem esgalhada aquela campanha que acho que era do Ricardo Araújo Pereira, que era: mantém tudo aquilo que fizeste no último jogo de Portugal, que fomos campeões europeus, tipo, a repetir tudo ao mais ínfimo detalhe para a coisa correr igual. Então eu sou um bocado assim, e imagina, se há alguma coisa que correu bem no último jogo, ou em mais com um jogo, repite. É tão ridículo nós acharmos que um pormenor de... Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que deita no estádio, deitava as chaves ao chão porque uma vez tinha corrido bem. Mas nós depois ficamos assim: se calhar perdemos o jogo por minha causa, porque eu não fiz igual. Mas isso é o problema das superstições, é que prendem-te. Pois, claro. Nós, quando ganhámos o europeu, o meu filho tinha adormecido no sofá. Como é que eu a partir de agora faço? Vá, Diogo, dorme. O Carlão gosta de jogar às cartas e às vezes tem 3 ecrãs à sua frente: televisão, um jogo de póquer, mais um jogo de futebol no computador. É a minha mulher, vou ter que falar com ela. É verdade. Hoje, agora, na verdade já passou quando ouvirem esta conversa, mas hoje tens concerto com a Carolina Deslandes. Não ficas nervoso? Fico muito menos quando são colaborações. Por outro lado também, quando são colaborações, é só um tema ou 2 que sejam. Sim, vais curtir, não vais trabalhar. Não, vou, mas imagina, se corre mal, tu não tens hipótese de retificar. Ou seja, eu entro num palco sempre nervoso. Okay. Sempre. Mas aquilo depois baixa um bocado. E ali ao fim do segundo, terceiro tema, tu já estás ok, então bora lá. Então, se por acaso a coisa corre mal, não tens como depois resolver, não é? Já foste. Já foste. Então, esse lado é mais chato, porque tens ali aquele tema. E se aquilo corre bem, correu. Se não corre bem, já não dá para retificar. Isso pode ser meio melindroso. Mas, regra geral, estou mais descontraído. O que não é necessariamente bom. Porque muito nervoso, obviamente, não é bom. Porque não estás a sentir, estás a tensão, exatamente. Mas também demasiado relaxado não é bom. Aliás, eu não consigo estar. E quando estou, regra geral, também não me corre muito bem. Ok. Eu achei graça, tu marcámos hoje e tu falaste no concerto e pensei, eu acho que se eu tivesse não tu, não é? Mas se eu tivesse um concerto, acho que nesse dia não fazia mais nada, ficava congelada. Sim, se fosse um concerto meu, asseguro-te que não marcávamos para hoje. Não, porque eu estresso um bocado, aliás, mesmo com a banda, raramente janto com a malta. Fico sozinho no hotel ou no carrinho ou o que for, sim. E estou ali muito no meu espaço porque pronto. Concentração. Não é uma concentração, é simplesmente não conseguir estar com os outros. Estou ali no meu mundinho. Percebo. Percebo. Eu que não me calo quando vou fazer alguma coisa, ou apresentar um evento ou um programa de televisão.
fico. Não falo. Então, Mariana, estás bem? Que estranho, estás calada. Exato. Percebo. Bom, tu lançaste há pouco tempo o último single, 1986, que foi o ano em que te apaixonaste pela música. Sim. E a letra explica essa história. Está muito fixe, Obrigado. Muitos parabéns. Hoje falamos de outra paixão, que é aquela leitura que, segundo o Carlão, vale a pena. Ok. Quais os teus hábitos de leitura? Olha, infelizmente, nos últimos anos, pode soar a desculpa, porque toda a gente tem filhos e toda a gente trabalha e toda a gente tudo. Quer dizer, há menos aqueles ricos que não trabalham têm mais tempo. E têm mais tempo. Tenho privilegiado contos, porque acabo por não ter tempo e quando tenho, já não tenho provavelmente aquela disponibilidade mental para ler. Então os contos eu acho que são um compromisso porreiro, que é leem-se rapidamente, não é? Podes, se não tiveres tempo para ler 1 ou 2 dias, não perdes o fio à meada. Sim, não te esqueces quem é quem. E pronto, e vais despachando em doses mais pequenitas. De resto, nas férias, acabo sempre por conseguir ler um romance ou outro, nada de muito denso. Ainda tenho lá, sei lá, os últimos livros assim, mais maçudos que tinha para ler. Lembro-me, por exemplo, da Montanha Mágica, que está ali, a metade, alguns a metade. Vais ter que reler, vais ter que recomeçar. Provavelmente. Mas tu falaste-me, já lá vamos, uns livros que tu gostaste muito, que eu acho que são densos, apesar do que estás a dizer. São densos, mas talvez mais o Salman Rushdie. Sim. Talvez o Bukowski é meio punk, eu acho. A escrita dele é meio punk, no sentido em que é muito é agressiva, né? Sim, era isso que nos falas dos autores favoritos. E também meio rápida, também, não é assim, lá está, o Bukowski, para além de alguma poesia que confesso não a ter em casa, tenho mais os livros de contos, são esses contos que se digerem bem, ou seja, até podem ser intensos, mas tenho tempo para os digerir. Sabes que ele tem a alcunha do poeta maldito. Pois, e assenta-lhe bem. Assenta-lhe bem, não é? Tu disseste uma frase gira sobre o Bukowski que mostrou que a brutalidade pode ser literatura. Sim. Sabes que quem me apresentou o Bukowski foi uma namorada que eu tive que me apresentou muita coisa. Ela era 4 anos mais velha do que eu, e isto com 19 anos faz alguma diferença. Eu já tinha assim alguma propensão para coisas que não batiam muito certo com a minha idade, principalmente nos filmes e na música e não sei o quê, mas não lia assim por aí além. E essa minha namorada, que se chamava Rita, que entretanto faleceu aqui há uns anos, um beijinho. ela ofereceu-me, entre algumas coisas, ofereceu-me um livro do Bukowski que é precisamente esse, o Azul de Nenhum Norte, aquele que eu falei. Sim. E eu achei muito giro como é que eu colocava a literatura, a escrita, toda ela tipo no mesmo patamar, que era uma coisa um lugar meio inalcançável para mim, mesmo em termos primeiro muito praticamente de léxico, de vocabulário, não é? E depois mesmo não só na forma, mas o próprio conteúdo, que eram coisas sempre assim muito, sei lá, muito fora daquilo que era o dia-a-dia ou de alguma realidade. E o Bukowski mostrou-me que se pode fazer exatamente isso tudo, mostrar o dia-a-dia, mostrar uma realidade suja de uma forma bruta, ofensiva às vezes, não é? Muitas vezes. Sim, ele é polémico. Sim, não tem papas na língua. Não. Algo misógino também, mas mostrou-me esse lado e eu percebi, ok, claro, então isto também vale. E vale muito bem, porque não é à toa que acaba por ser um nome
quer se gosta ou não, incontornável, acho. Sim. Ele é o Bukowski, Henry Charles Bukowski. Ele é considerado um dos autores americanos contemporâneos, não é? Mais conhecidos mundialmente e o poeta mais influente e mais imitado de sempre. É sério? É engraçado, porque ele não parece mainstream, ele é mais agressivo, mas é mesmo. E fez mais sucesso na Europa do que nos Estados Unidos. Olha, não sabia. Ele nasceu na Alemanha, e pai americano, mãe alemã, e mudaram-se para LA quando ele tinha 2 anos e lá viveu até ao fim da vida. Sim. Morreu aos 73. Sim. Ele escreveu mais de 45 livros de prosa e poesia, e o último acabou pouco antes de morrer, aos 73 anos, que se chama-se Pulp. Pulp, exato. E para fazer uma história gira também do Bukowski, que é, ele escrevia num jornal assim mais underground, escrevia em várias publicações, não é? Aliás, o livro que tu referiste, A Sul de Ninho Norte, são vários contos publicados em revistas e é autobiográfico e pronto, isto em revistas e jornais nos anos 60 e 70. E ele escrevia também para outro, que era um jornal assim underground, e era Notes of a Dirty Old Man. Exato. E então também autobiográfico. E ele tinha uma vida de drogas e sexo e mulheres, álcool, e é muito mais álcool. álcool do é isso que eu ia dizer, exatamente, drogas. do que drogas, tens razão. Sim, muito álcool mesmo. Muito álcool, sim. E então, a propósito do que ele escrevia, o FBI andava de olho nele por causa destes crónicas que ele escrevia, que era das Notes of a Dirty Old Man. E então tinha um fecheiro sobre ele, o FBI, porque havia ali histórias underground, assim mais... Está bem, mas realmente são prioridades um bocado difíceis de entender. Mas ele está preocupado com coisas mais... Ele era um livro aberto, não é? E então era. Eu acho que essa franqueza também dele, que eu acho que é mesmo, não é assim uma persona... É mesmo o que ele é, não é? E esse lado autobiográfico. What you see is what you get. Sim. Aí reside muito do charme, não é? Tipo, aquela quase displicência a dizer as coisas, está-se a borrifar. Acho que todos nós queríamos ter um bocadinho dessa coragem, não é? Sim, claro. Eu não sou nada essa pessoa. Nada, sim, também. Percebo. Porque depois também pode ferir, enfim, mas A Sul de Ninho Norte então é o livro que tu escolheste e é considerado dos melhores dele mesmo, vários contos todos juntos. Outro autor que tu também é dos teus favoritos e trouxeste também um livro, que é o Salman Rushdie, o Fúria. Sim. Sabes que o Fúria, ao contrário do A Sul de Ninho Norte, o Fúria é dos menos gostados do Salman. Engraçado teres Rushdie. Como é que tu dizes lá? Eu digo Rushdie. Não sei se é certo. Pois não sei. Ele nasceu na Índia e depois viveu em Inglaterra na faculdade, depois ainda voltou para a Índia com os pais e para o Paquistão e depois agora está nos Estados Unidos já há uns bons anos. Ok, certo. Pois ele está nos Estados Unidos depois de ter vivido em Inglaterra, certo? Sim, ele estudou a faculdade em Inglaterra. E o Fúria também, até por causa daquela fatwa que quando és condenado à morte pelo Ayatollah, acho que é fatwa, não tenho certeza. Foi antes, o Fúria que tu referes o livro, foi escrito já em Nova Iorque, já depois disso. Exatamente. E ele escreveu um livro que o condenaram à morte e ainda hoje está com essa ameaça. O versículos satânicos, sim. Exatamente. Sim, está com a ameaça ainda. E eu acho que ele quando a realidade mais académica e aquela coisa de Inglaterra e depois o choque com os Estados Unidos, no Fúria há muito esse, e se calhar por isso mesmo é que não é um dos livros que as massas, pelo menos os Estados Unidos, tenham gostado. Ele critica muito. Sonho americano e o capitalismo. Exatamente. É incrível, este autor é fascinante porque o Salman Rushdie, o livro, tu dizes, o Fúria é considerado difícil, é um livro assim também, por isso é que eu há pouco dizia que os teus livros são densos apesar do que dizes. Mas repara, há aqui uma coisa que eu faço às vezes nos livros que sei lá, olha, vou-te dar um exemplo, o Ian McEwan. Sim. Eu acho que li um livro dele do início ao fim. Por outro lado, há outros livros. Há um livro que é A Criança no Tempo, que eu nunca o li todo, mas tem ali 2 ou 3 ideias, 2 ou 3 fases ou diálogos que me vão ficar para sempre. Portanto, o Fúria, se calhar,
eu podia dizer um livro que eu acho que é mais interessante do Salman Rushdie no seu todo, que é o Shalimar o Palhaço. Okay. Que eu acho que é uma história muito bonita. E se calhar menos denso realmente do que o Fúria, porque o Fúria tem ali, às vezes perde-se um bocado e dispara em muitas direções, então aquilo... É um indiano que se refugia nos Estados Unidos, e cria uma boneca que é a Little Brain, ou assim, exato, que faz um sucesso, mas depois a fúria dele é contra a boneca, contra a sociedade. Exatamente. E depois, esse imaginário todo da boneca e daquilo que ele cria à volta, se calhar já se perde um bocado, mas há momentos preciosos ao longo do livro, que não são necessariamente a história principal, que me bateram muito. Exatamente. E às vezes as coisas funcionam mais por aí do que propriamente por um livro inteiro. Claro que há romances para mim que são incríveis e é isso. Acho que não vale a pena estar a prolongar muito. Acho que já consegui explicar ali em relação ao Shalimar o Palhaço que enquanto livro do início ao fim e enquanto história é muito mais bem conseguido, melhor conseguido. Mas, se calhar, o Fúria tem ali outras coisas que me ficaram. Mexeram contigo. E sublinhas ou não? Claro. É estranho porque às vezes pego num livro, já dá muitos anos, e tens lá... e tenho sublinhado e não me lembrava nada daquilo, e se calhar hoje em dia até sublinharia outras coisas. Pois, depende mesmo da fase da nossa vida. Exato. O que eu estava a dizer que eu acho fascinante neste autor, o Salman Rushdie, que é, ele já fez os versículos satânicos, que no fundo provocou o Islão, tem a comunidade muçulmana em cima dele, foi condenado à morte, então é o líder espiritual muçulmano que não é condenado pela polícia, é malta, quem o apanhar ganha mais de 2 milhões de euros. É horrível. Isto já foi há anos e continua, ele teve que ser protegido pela polícia britânica. Pois. Ele teve isolado mesmo, sim. Incrível. E não é, realmente, há um livro que fala muito sobre esse processo mesmo, que é no dia em que ele recebe essa notícia e depois isolar-se. Não me estou a lembrar agora. Mas não sei, ele conta a história, ok. Conta um bocado. Sim, mas estudar a bibliografia dele, tranquilo. E outra história gira, além de ele ter esta história grave, e depois há filmes baseados em livros dele, e houve até um filme qualquer que ia estrear, já não sei onde, ele era para ir e não pôde, porque tinha lá uma comunidade muçulmana à espera dele. Isto é mesmo... Foi horrível. E depois, isto foi com os versos satânicos, que na verdade foi em 89 que ele escreveu esse livro. Mas antes disso, em 81, ele escreveu Os Filhos da Meia-Noite. Certo. Que ganhou o Booker Prize. Exato. Portanto, claro que é o livro mais conhecido. Mas o que eu não sabia, isto é incrível, é que ganhou. Eu nem sabia que havia este prémio. Tu tens o Booker Prize, que é incrível. Sim. E tens os melhores dos melhores Booker Prizes. Então então ele recebeu o Booker Prize em 81 pelos Filhos da Meia-Noite, depois ganhou o melhor dos Bookers 25 anos depois e 40 anos depois volta a ganhar. Sério? Portanto, é um tipo triplo Booker Prize, não é? O melhor dos melhores. Ok. Incrível. Um homem que está condenado à morte. Mas ele depois escreveu outro livro, deve ser o que tu estás a dizer, também não me lembro do nome, para compensar, para pedir desculpa à comunidade muçulmana. Não se livrou da sentença de morte, mas deve ser o que estás a referir. Há coisas que são intocáveis, não é? E nós temos um exemplo muito próximo, que é o Saramago, em Portugal, aquela coisa do Parlamento. Que ridículo. Mas é assim, a religião realmente é muito complicada. As pessoas não dão e nós estamos longe desta realidade, não é? Nós não bolas, provocar o Islão não é uma coisa que vais fazer. Porque ele, enfim, se calhar não sei se era a intenção dele, se calhar não estava à espera destas consequências, de certeza. Isto foi complicadíssimo. Sabes que foi. Mataram o editor do livro. Não sabia, não. E o tradutor foi gravemente ferido. Isto foi mesmo, não foi só ameaça, foi foi dramático. Eu calculo que sim, porque há ali todo aquele fanatismo. E depois a palavra do Ayatollah deve ser a palavra de Allah na Terra. Pronto, aquilo é sagrado. Portanto, a partir daquele momento, tu estás sempre a olhar por cima do ombro. Né? Cabeça a prémio. E sabes que eu uma vez estive no Egito, assim de férias, sozinho. Estava a precisar de estar sozinho. E fui para um sítio, mas mais tipo resort, turístico e não sei o quê, no pé do mar. E tinha um livro dele que me desapareceu. E
E eu sempre fiquei, apesar de andar sempre a perder coisas assim, ser muito distraído, como dizias há bocado, fiquei sempre naquela que foi alguém que viu, porque o Egito é islâmico, claro. né? Foi alguém que viu aquele livro e tipo, não, vou queimar isto. Pois, porque muitos livros foram queimados. Não me admirava nada. Mas não foste vítima de mau olhado. Não. Acho que não. Este provocador está a ler. Exato. Ainda por cima sozinho. Não, achei uma coisa porreira lá no Egito, é que muitas vezes dirigiam-se a mim em árabe. Que giro. Porque um gajo tem sempre, pronto, aquela coisa do turista, não é? Pois. Mas ali, não sei porque és um local. Tenho até muito. Eu no Algarve falam comigo em inglês. Exato. As cores, não é? Outros autores com quem tu jantarias, tu disseste que jantarias com o Bukowski, que seria um fartote, achei muita graça. Eu acho que era, pois. Sim. E outros autores, quando eu te perguntei um autor favorito, não é? E tu disseste é difícil, é o Bukowski, é o Salman Rushdie, e depois achei muita graça, falaste noutros dois, o Álvaro de Campos e o Chico Buarque. Sim. O Chico Buarque. Também pai de filhas, como tu. Pois. Solidariedade. E genro do Carlinhos Brown, não é? Sim, ele tem muitas pessoas importantes na família dele. O Chico Buarque é como não sim, amar aquela pessoa. Sim. Depois, assim, haveria uma grande facilidade, por exemplo, também nesse jantar ou se fosse, por exemplo, com ele, por causa, obviamente, da língua, não é? Que é assim um facilitador. Eu imagino que com os outros nomes que aí andam fosse um bocado mais difícil, mas são todos fascinantes à sua maneira. E o Chico Buarque realmente, e já li alguns livros dele, comecei a ser fã dele mais pela escrita na música do que propriamente a música. Eu diria que há muita música dele que eu não gosto assim especialmente da música, mas não me lembro de uma letra que não tenha gostado. Pois. E depois, quando ele começa a assumir mais essa faceta de escritor e dos livros e de fazer uma edição mais regular de livros, não li todos, mas os que li gostei imenso, gosto muito da escrita dele. Um bom letrista. É. E o Álvaro de Campos, disseste uma coisa muito gira que é pela humanidade, um dos atores favoritos, não é? Pela humanidade e por escrever o que tantas vezes sinto. Sim, há ali uma grande identificação, eu acho. É quando ele escreve, quando tu lês e pensas, eu não diria melhor, e é exatamente isto. É isso. Eu acho que quando é assim, vale a pena. Lá está. Vale a pena. É muito giro quando os autores metem por escrito aquilo que tu muitas vezes não consegues verbalizar, né? Ao escrever. E o Álvaro de Campos tem esse lado muito daquela escuridão humana, daquela coisa de insegurança, que faz parte, que eu acho que faz parte, não é? Eu acho que isso é muito honesto, sim, muito humano. E não tem medo de deitar cá para fora aquelas coisas. Nunca conheci ninguém que não fosse um príncipe, as pessoas são todas. Eu não, eu sou reles, eu sou. Sabes? E isso, é isto, meu, é isto. Isto também faz parte. Agora, não acho nada que eu, por exemplo, seja essa pessoa só com esse lado. Ainda bem. Nem a pessoa era, né? Isso era, mas é um lado que existe e está presente. Sem dúvida. Temos um bocadinho de todos. Também nós temos, se pensarmos bem nisso, calhar também temos vários heterónimos. Não é? Eu acho que sim. Claro que sim. Como nós temos dias. No fundo é isso. Exatamente. Olha, outra pergunta que te fiz foi um autor que fez muito sucesso, mas que tu não adoraste. Sim, o Paulo Coelho. Eu acho que houve moda do Paulo Coelho de ler e recomendar e de... Quando éramos adolescentes, eu lembro perfeitamente que foi um fenómeno. Ainda escreve, ainda faz sucesso.
Mas diz que eu identifico-me com o que tu me disseste, por isso é que achei graça. E depois houve a moda também de um bocado criticar, deitar abaixo, um bocado, sei lá, lembro-me, por exemplo, da Margarida Rebelo Pinto, por exemplo, que muita gente ataca. Eu acho que é muito simples, não gostas, não lês, pronto, é tão simples, não tens que andar ali a dizer que é mau, sei lá, quando eu ouço um disco que não gosto, não vou para a rua escrever, sei lá, sabes? Sim, eu sempre tive pena, fico com pena quando se diz mal, porque exatamente, se todos gostássemos do roxo, o que seria do amarelo? Sim, não é? sim. Eu com o Paulo Coelho senti isso, que foi, eu nem me lembro de dizer mal, mas lembro que era um fenómeno e eu gostava de ler já na adolescência. E lembro-me que me disseram, leu O Alquimista. E que foi o livro. Deve ter sido o que eu li também. Sim, que era e foi o livro mais vendido até hoje no Brasil. Foi assim um fenómeno incrível. E eu lembro-me que li, já nem lembro da história e não adorei. Então experimenta outro. Experimenta-o Na Margem do Rio Piedra. Sentei e chorei, era assim. Ok. E experimentei e também não gostei. Mas com todo o respeito. Exatamente, está bom. Então experimentei, mas não. Mas, por exemplo, tens que ouvir, e quem nos está a ouvir, que ouçam também. Tive uma conversa com a Cuca Roseta. Cuca é mais meditação e yoga e cenas. Como diz uma amiga minha, Shanti. Exato. E agir porque é outro mundo. E a Cuca, por exemplo, é grande fã do Paulo Coelho. E agir, lá está. Exato. Dá para todos, não é? Há gregos e troianos. Claro. Boa. Olha, eu tenho um desafio para te fazer. Ai. Que pode correr muito mal, mas a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Sim. Que é, eu escolhi um poema que eu acho que vais gostar, o que é sempre arriscado, porque estamos a falar de poesia. Já te digo quem é o autor. Mas é masculino, e vais perceber isso. Eu acho que é uma mulher terá criticado o trabalho dele, vá. E então ele escreveu este normal, é poema. O dia a dia. Sim. Já passaste por isso? Não, eu acho que é sempre normal alguém criticar, principalmente quando tu estás numa fase de work in progress, certo? E mostras as coisas para as pessoas também, aqueles que estão à tua volta te ajudarem nesse sentido. E aquilo que me acontece, por exemplo, com a minha mulher, ou com por acaso as mulheres que trabalham comigo na minha agência, que são só mulheres também, que têm contacto com essas coisas. Mas as tuas filhas são mulheres à tua volta. Mas mais a minha mulher e as radares, que são as raparigas da Radar dos Sons, que nós chamamos radares, fazem uma crítica ao trabalho, à escrita ou à música. Sim. Eu reajo muito mal. É? Reajo muito mal. Mas és tu que pedes a crítica? Sim, ou às vezes não peço e ela aparece. E depois o que eu faço é a coisa vai instalando. Sim. E quando faz sentido, e muitas das vezes faz, eu acabo por aceitar. Mas precisas de tempo. Mas preciso de tempo. Claro. A primeira reação é logo: graças a Deus. Não é nada isso, não está nada assim. Não percebeste nada. O Stephen King. Isto não é de mudar, isto não é de nada, porque não. Depois, passado talvez um diazinho. Mastigas? Sim. Que engraçado. Mas conta. O Stephen King, a mulher dele é a maior crítica e ele dá-lhe mesmo os primeiros drafts, dá-lhe para ela ler. E ele ouve-a, mas agora ele escreve sobre isso num livro que eu adoro dele, que é On Writing, chama-se Escrever, já está traduzido. E ele diz isso, então às tantas há um livro qualquer que ele escreve que o protagonista é mau, e imagina assassino, já não me lembro bem, e depois tem um hiato na vida dele de assassino, enquanto assassino, em que arranja um emprego normal e de repente ali um ano normal, vá. E ele escreve isso tudo, dá à mulher para a mulher dele ler, e a mulher diz: este ano da vida dele é uma seca, eu não quero saber para nada. E eu imagino essa discussão. Ele: está bem, mas é preciso, tu tens que explicar o que é que. Está bem, mas não quer saber. E então imagino páginas e páginas que ele acabou por riscar ou apagar. Porque como tu, não é? Tanto, primeiro deve ter sido doloroso ouvir isso, tens que apagar. Para mim é assim. E depois aceitou, que vai ver que engraçado. Então, olha, este poema que giro, calha bem, este poema já te digo de quem é, mas eu acho que é uma maneira muito simpática de uma reação simpática à crítica da mulher. Lê-la. Uma mulher quererá talvez conhecer um homem por causa da forma como ele escreve, e em breve a mulher poderá estar a sugerir-lhe uma forma diferente de escrever.
Mas se o homem gostar da mulher, continuará a escrever como o tem feito. E se o homem gostar do poema, continuará a escrevê-lo como tem de o fazer. E se o homem gostar do poema e da mulher, ele saberá do amor 2 vezes mais do que qualquer outro homem. Eu sei o que o amor é. Este poema é para dizer isso à mulher. É giro, não é? É muito giro. Sabes de quem é? Giro, não. É de Bukowski. A sério? É sério. Trouxe aqui. Tenho aqui um livro para te oferecer. Que é sempre o meu miminho no final. Sim. Ainda há pouco falaste que não tinhas poesia dele, portanto fiquei radiante. Não tenho. Porque tens não aqui tenho, Sobre o Amor, do Bukowski, que bom, que fixe, pá. que é uma coletânea inédita dos poemas de amor dele, não é? Do poeta maldito. E às vezes doce, às vezes ácido. Sim. Este é fofinho. Este é fofinho. É dos poucos fofinhos que eu encontrei. Porque tens palavrões, é Bukowski. Claro. E então este achei muito giro e muito bem dito. Porque imaginei uma mulher, lá está, e este eu tinha gostado do título para tu não ver, chama-se mesmo Uma Resposta a uma Espécie de Crítico. Portanto, eu imagino uma mulher a opinar, não me digas como é que eu hei de escrever. Uma espécie de crítico. Muito obrigado, Mariana. Olha, então, para a semana podemos fazer outra vez Quero mais livros. Olha, obrigadíssima. Obrigado, eu. Conversa boa, fogo, bem fixe. Obrigado. Obrigada eu. Que bom. Beijinhos. Para a semana a mais. Obrigada por estarem a ouvir. Olha que fixe.